E aí galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo da Leumatic trazendo o mundo exclusivo das transmissões automáticas. Eu tô com uma transmissão AW5040 aqui, né, que nós vamos já começar o processo de montagem. E aqui tá todos os componentes usados nesse processo de reforma, né? Vai ser uma reforma convencional, onde a gente vai usar uma cinta de aplicação, onde nós vamos usar um jogo de buchas, de discos, filtro e todo o jogo de juntas, né? Já que é propriamente dito os vedantes dessa transmissão. Mas o que eu quero frisar? Por um acaso, eu estava aqui preparando a mesa e eu vi um conjunto aqui de uma transmissão U341E, ou seja, de um Corolla com motorização 1.8, desses aí que vem equipado de 2009 a 2014. E um problema bem rotineiro que muitos dos reparadores já sabem, que é o desgaste dessa tampa, do eixo. Mas nós vamos comentar aqui brevemente o que acontece, afinal de contas, né? E essas informações que eu vou te passar aqui, a partir de agora, eu quero que você preste bastante atenção para que você possa analisar isso em outras transmissões. Eu vou contar uma breve história aqui para vocês. Há muitos anos atrás, eu fui fazer um câmbio 4F27E. Um câmbio que equipa ali os veículos da Ford, né? EcoSport, Fiesta e Focus, né? Fiesta não, Focus, galera. Eu fui fazer essa transmissão e lá tem um sistema bem parecido com esse do Corolla, de tampa, de eixo. E eu acabei sofrendo muito na época, isso lá quando estava iniciando. Eu tinha uma queima de um pacote o tempo todo, né? E eu não conseguia entender o porquê que isso estava acontecendo, né? E depois de várias tentativas e análise, queimou umas 3 vezes, mais ou menos. E depois de muitas tentativas, eu parei para analisar tanto os movimentos axiais quanto os movimentos longitudinais. Então veja bem, sempre quando nós temos um intermédio dessa forma aqui numa transmissão automática, onde você vai ter um encaixe, um acoplamento de um tambor e um centralizador, aplicador, nesse caso aqui a tampa, e você vai ter um movimento giratório, certo? Note que eu estou girando aqui, ó, mas olha o desbalanceamento que essa peça tem, aqui na mão mesmo. Por que isso acontece? Olha a folga que ela tem. Então, a engenharia procura centralizar o máximo possível, a ponto de, mesmo tendo centralização e mesmo acontecendo os movimentos centrífugos, o conjunto, a estrutura, consiga ter uma vedação com uma perca controlada, é isso mesmo, não veda 100% esse tipo de estrutura. E a partir daí eu tenho uma aplicação de pacote sadia. O que quer dizer isso? Que aplique e trave a ponto de não gerar deslizamento e não ter queima do pacote, beleza? Só que o que acontece? Aí é que vem todos os pontos de centralização e depois da experiência do 4F27E, aonde eu tive problema num primeiro momento com a tampa, eu tive problema no segundo momento com uma bucha que lá dentro existe, e eu ia trocando por etapas, corrigindo, e o carro não ficava bom. E por fim, eu lembro que na época eu troquei o eixo por uma cavitação interna. O que quer dizer isso? Aqui nós não vamos ter os segmentos que trabalham aqui nessa tampa. Ó, no caso em questão aqui, 1, 2, 3, correto? Essa peça vai vedar em uma parede, dentro desse tambor, onde você pode ver lá que há 3 marcações, 1, 2, 3. E entre 2 marcações vai ter os orifícios de aplicação para poder fazer a vedação. 3 por conta de 2 pacotes que trabalham nesse tambor. E eu troquei e o carro rodou um pouquinho mais, mas queimou de novo. E quando eu tirei, isso no 4F27E, calma que eu vou chegar aqui no Corolla. E eu troquei o eixo, queimou de novo, tirei o eixo na época a 4ª vez. E vi que não estava cavitado, não tinha acontecido desgaste na bucha, e mesmo assim eu não tinha conseguido sanar o problema.
Então eu tive a curiosidade de analisar minuciosamente. Então o que aconteceu? Eu comprei na época uma tampa nova e um eixo novo, o 4F27E. E nessa, quando eu comprei, apesar de eu já estar em uma situação de bronca, que já fazia muitos dias que eu estava trabalhando naquele carro, eu tive o cuidado de limpar o material, coloquei lado a lado e fui ver, né? Numa manhã, tranquilo, um domingo, lembro bem, cara. Fui ver nesse domingo o que tinha diferente. Era zero, tá? A tampa e o eixo zero. Eu já estava ali com a minha tampa do carro que eu já tinha embuchado, eu tinha trocado o teflon, já estava com o eixo novo, que não era cavitado como o anterior, e o carro não ficava bom. E eu analisando, com a tampa estava tudo certo. A folga que tinha, porque eu tinha embuchado a tampa velha, estava a mesma, praticamente a mesma da original. Então eu não encontrei nada ali que pudesse condenar a tampa. Então a tampa está na mesma condição, lembra, eu estou com um padrão. A tampa está na mesma condição da tampa que eu estou usando aqui, então o defeito não é a tampa. Quando eu fui para o eixo, eu olhei a cavitação, não tinha, eu tinha colocado um tambor seminovo, estava igual, mas tinha uma diferença. Olha o fio da meada, presta atenção. Lá nós temos uma ponta centralizadora bem parecida com essa aqui também, desse tambor. E se vocês notarem bem aqui, ó, eu tenho uma ondulaçãozinha aqui, ó, quase como um chanfro. Nesse caso em questão aqui do Corolla, isso aqui pode aumentar. E no 4F27E, do eixo que eu estava usando, estava enorme o desgaste dessa ponta. Aonde o eixo novo não tinha esse desgaste, ele era cilíndrico. Certinho, do jeito como começava lá no início, terminava no final. Então, bem aí eu entendi a condição que estava atrapalhando a vedação, ou seja, quando o tambor girava na rotação de entrada que vinha da turbina a 700 giros ali por RPM por minuto, o que acontecia? Eu tinha uma descentralização, mesmo estando com uma bucha nova, não por conta da bucha, mas por conta da ponta do eixo, que por conta do desgaste não fixava na tampa, galera. Vocês acreditam? E como que eu pude comprovar isso? Depois dessa situação, montei o carro, material novo, logicamente, entreguei e nunca mais voltou. Quando eu tive a oportunidade de fazer uma outra 4F27E, foi uma EcoSport, nós usamos a tampa em questão, um eixo, sem o desgaste, e o carro também não voltou. Ficou perfeito. Então eu cheguei à conclusão que o desgaste era na ponta. Quando eu tive essa experiência com o 4F27E, eu trouxe ela para todos os câmbios. Virou um POW aqui da Leumatic, virou um procedimento operacional Leumatic, virou um procedimento nosso de analisar todo e qualquer desgaste que a transmissão possa ter porventura. Quando eu fui fazer o U341, que eu já fazia o 341, eu entendi outra questão. Quando nós usamos, por isso que eu mostrei como esse material. Quando a gente compra esse material aí, que está todo mundo vendendo no mercado, esses jogos de juntas, independentemente da marca, se for americano, caramba, entrou aqui um suor nos meus olhos, ardeu. Se for americano, se não for americano, independentemente do que for, eles nunca vêm com a medida ideal nos teflons. Nunca eles vão vir com a medida ideal nos teflons. Eles vêm, a maior parte das vezes, sempre um pouquinho maior. O que é muito comum acontecer no Corolla, no 341E. Esse aqui é um desgaste ocasionado naturalmente, né, ao longo de muitos anos por conta do material do Teflon que vem aqui, que é do tipo duro. Mas nota que no caso do 341E, essa base é em alumínio. Ela é em alumínio com um conjunto em ferro, em aço, aonde vai vir o alojamento desses vedantes. O que acontece? O pessoal olha esse defeito,
consegue uma tampa semi-nova boa, coloca os teflons que vem no jogo que ele compra, monta, o carro roda alguns quilômetros, volta com a tampa comida de novo. Por quê? Porque além do teflon ser um pouco maior e ele já entrar muito prensado aqui, ele acaba ele mesmo cavitando o tambor e cavitando a tampa internamente. Cavita os dois conjuntos, entendeu? E por que isso acontece? Porque a tampa é em alumínio, o suporte dela é em alumínio. Só funciona se você usar teflon do tipo original na tampa original. Ah, Léo, e como que eu faço para mudar essa situação? É possível. Hoje nós já temos torneiros específicos aí no Brasil que usam uma luva sob medida em ferro. Aí sim, meu amigo. Aí você pode falar, mas tem câmbio que eu monto com esses teflons que vem nesses jogos e não dá problema. Pois é, analisa lá, 09G, luva em ferro. A maior parte das transmissões, luva em ferro. E se não for em ferro, se for em alumínio, fica a dica. Tem que ser a mesma medida, use os teflons, se não houver rebarba, use os teflons originais do carro que você não vai ter problema, beleza? Então são análises que vocês têm que fazer, no meu caso, como a centralização da ponta, buchas, rolamentos, que às vezes não é feito em bucha, é feito em rolamento, né? Cavitação interna nos tambores, cavitação interna nos conjuntos que recebem, mesma coisa que acontece com o overdrive do câmbio V4A51 e V5A51. O pessoal acha que cavita só o tambor externamente, mas eles esquecem que o suporte onde vai os teflons é de alumínio, a bomba é em alumínio, e a cavitação ela pode não acontecer somente para fora, ela pode acontecer também para dentro, principalmente se você usar uma espessura diferente da original, beleza? Então, galera, se eu pude te ajudar com essa informação bem técnica, uma análise bem legal, de experiência de quem realmente trabalha com transmissão automática ao longo desses anos, e eu tenho uma chamada aqui para você rapidinho. A gente está com uma super oferta dos 14 treinamentos da Leumatic. Cada um está com 70% off, né? É isso mesmo, 70% de desconto, porque nós estamos num super evento. Nós lançamos um curso novo, o DQ200, e sempre quando a comunidade lança um projeto novo, um treinamento novo, né, nós damos aí uma oferta diferenciada para vocês que seguem, para quem já é da comunidade. Mas para você ter acesso a isso daí, você precisa entrar no nosso grupo Selecto, né, um grupo especial onde acontece todas as nossas ofertas. E lembrando, você que está vendo esse vídeo, não perde tempo. Amanhã, domingo, é só mesmo, já está com 3 dias que nós estamos fazendo. Amanhã, domingo, às 20 horas, termina. Então, se tu teve a sorte de assistir, isso aqui é para poucos, tá? Teve a sorte de assistir e quer adquirir, por exemplo, o treinamento do AW5040, ou até mesmo o treinamento do U341, ou o treinamento do V4A51, ou automatizados, iMotion, Dualogic, DQ200, A470, 6R80, 6HP26, 6HP28, 6L50, 6L80. Então, a oportunidade é agora, beleza? Eu vou deixar o link do grupo especial aqui abaixo. Te vejo do outro lado.